Boa tarde a todos. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2013, que compreende a análise dos projetos de lei 5285, 5350 e 5351/2012. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Após a fala do secretário de 30 minutos, abriremos também a fala aos vereadores que estiverem presentes para usar a tribuna por 10 minutos cada um para seus questionamentos. Após a fala dos vereadores, abriremos para as demais pessoas, para o demais público presente, por 5 minutos para fazer uso da tribuna para os seus questionamentos. Nesse momento, chamaremos para ocupar a mesa o senhor Afrânio de Paula Sobrinho, superintendente do SAAI, está fazendo aqui as suas explanações e falando da peça orçamentária para o ano de 2013. Queremos registrar a presença do senhor Arinaldo, representante do vereador Zé Luiz, Marcelo Mesquita, representante do vereador Paulo Sérgio, Avilés, representante do vereador Heraldo Souza, doutor Márcio, representante da vereadora Luísa Cordeiro, Nathalie Oliveira, representante do vereador Ronaldo Santos, Caroline Manga, representante do vereador Eduardo Carneiro, Lourdes Dias, representando o vereador Moacir de Souza, e também o senhor JB, representando o vereador Auriel Brito, ok? Já foram, uma vez feitas todas as apresentações dos representantes de autoridades presentes, passamos a palavra ao superintendente do SAAI, que estará neste momento fazendo as suas explanações por 30 minutos. Primeiramente, meu boa tarde a todos, boa tarde, vereador, senhor presidente. Estamos aqui mais uma vez, nesse final de ano de 2012, agora, para esclarecimentos, apresentar o resumo da nossa peça orçamentária encaminhada a esta casa para as realizações do SAAI no decorrer de 2013. Eu tenho aqui, a gente preparou, como nos outros anos, uma breve apresentação. Eu vou propor utilizar 15 minutos, mais ou menos, do tempo que me é disponível para a apresentação dessa síntese do que foi encaminhado aqui a esta casa. Após isso, então, ficarei aqui à disposição para os devidos esclarecimentos. Pedir um minutinho só. Tati, aquela bolsa, por favor. Eu preciso aqui de um instrumento fundamental para que eu possa fazer, para que eu possa falar. É que eu sem óculos não escuto bem. Bom, a gente tem lá a primeira lâmina da nossa apresentação, onde estão apresentadas os nossos principais itens de receita. Nossa receita total, estimada para o ano de 2013, é de 581,7 milhões. Desse valor, a maior parte, 293,7 milhões, se referem aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários prestados pela autarquia. 1,7 milhões são oriundos de aplicações financeiras, do dinheiro que fica em conta no decorrer do ano.
181,5 milhões provenientes de outras receitas, basicamente dívidas e execuções, e 104,8 milhões de financiamentos contraídos principalmente junto à Caixa Econômica Federal, BIRD e Funasa. Esse dinheiro deverá ser investido principalmente nos seguintes itens: pessoal e encargos, que representam 79,6 milhões das nossas despesas totais, 246,6 milhões relativos a outras despesas, que a gente vai detalhar nas lâminas seguintes, 180,4 milhões de investimentos, que também serão detalhados nos slides seguintes, 0,8 milhões, 800 mil reais, relacionados à amortização de dívida. Aí estamos falando especificamente de uma parcela relacionada a uma devolução que está sendo feita ao Procel, em virtude de um contrato firmado, né, e cujo o andamento não se deu nos moldes como a gente originalmente entendeu que aconteceria. 2,4 milhões de reserva de contingência, né, isso conforme previsão legal, e 71,9 milhões de repasses financeiros. Tanto outras despesas como investimento, como esses repasses financeiros, eles serão explicados, como eu disse, nessas próximas lâminas. Começando então, né, pelos nossas despesas correntes, nós temos aí, desses 246,6 milhões previstos, 14,4 milhões para material de consumo, 2,2 milhões para serviços de consultoria, 99,3 milhões, nossa principal despesa, relacionados a pagamento de contas com a Sabesp, 30 milhões para os serviços de tratamento de esgoto, e apesar do valor, é com satisfação que a gente hoje apresenta esse tipo de despesa, né? 89,3 milhões relacionados a serviços a terceiros, basicamente tapa-valas, manutenção de redes, manutenção de postos, enfim, de toda a nossa infraestrutura. 4,1 milhões para pagamento do PASEP, 5 milhões para pagamento de precatórios, do qual o principal é relacionado às dívidas que a gente tem já consignadas com a Sabesp, 1,3 milhões para servidão administrativa, que são aquelas áreas onde a gente não efetua a desapropriação, mas utiliza a área para alguma finalidade relacionada ou ao abastecimento de água ou ao serviço de esgotamento sanitário, e 1 milhão para outras despesas. Então, basicamente, esta é a composição das nossas despesas correntes, principais despesas correntes. Em termos de investimentos, nós temos aí cerca de 102,2 milhões para obras com recursos da Caixa Econômica Federal, são os financiamentos, né, que a gente tem em curso, todos a partir de autorizações obtidas nesta casa. 32,6 milhões que representam a contrapartida destas obras financiadas através de recursos do governo federal, da Caixa Econômica Federal. Temos ainda 2,7 milhões previstos de recursos de financiamentos a serem firmados com o Banco Mundial e Funasa, mas o grosso aí basicamente é o Banco Mundial, que se complementam com 1,2 milhões de contrapartida. E ainda 32,2 milhões de investimentos em obras com recursos próprios. Nesses 32,2 milhões se incluem, naturalmente,
o montante necessário a eventuais reajustes que não são cobertos pelos contratos de financiamento. E mais 9,5 milhões de investimento em material permanente. Aí, veículos, maquinários, equipamentos em geral e outros dessa natureza. Também equipamentos de escritório, obviamente. Os 71,9 milhões de repasses financeiros a que eu me referi, no slide, no primeiro slide, se referem basicamente a 17,5 milhões de complementação ao IPREF, conforme o artigo 79 da Lei 6056 de 2005, 54,2 milhões de amortização de juros e encargos da Caixa Econômica Federal. Isso significa que a gente já está pagando a amortização e os juros dos financiamentos que a gente contraiu para a realização de todas as obras de água e esgoto que nós desenvolvemos ao longo desses últimos anos. Né? E esses montantes para a gente são gratificantes, porque demonstram exatamente a capacidade que a autarquia desenvolveu de não só ampliar a oferta de seus serviços, mas também de honrar os seus compromissos em relação a tudo que se comprometeu a fazer. E mais 0,2 milhões de desapropriações. Esse item é para configurar uma rubrica no orçamento. Na verdade, a maior parte das desapropriações já foram feitas, mas ainda é possível que no transcorrer das obras a gente se depare com mais algumas necessidades. No que se refere ainda aos repasses financeiros, eles estão divididos basicamente, sua aplicação está dividida basicamente nos seguintes itens. Passa aí, opa, volta, mais uma. Aí. 11,1 milhões para a realização das obras relativas ao primeiro contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica para a região de São João e Bom Sucesso. Isso foram aquelas duas estações que já foram implantadas, já se encontram em operação, mas a gente ainda tem alguns complementos, principalmente de coletores, algumas obras a serem feitas. Então temos ainda um saldo contratual de 11,1 milhões em relação a isso. Depois nós temos ainda mais 26,1 milhões destinados a obras naquilo que ficou denominado Vertente 2. Na verdade, essa região, só para ficar claro, quando a gente fala aqui Vertente 2 e Vertente 3, a gente está se referindo às regiões de Cumbica e Pimentas. Por uma denominação de projeto, e foi assim que foi encaminhado para a Caixa Econômica Federal, elas ficaram designadas, denominadas como Vertentes 2 e 3. Mas a gente está falando aqui de Cumbica e Bom Sucesso, Cumbica e Pimentas, desculpa. Então, nós temos aí cerca de 26,1 milhões relacionados à Vertente 2, que se divide, obviamente, como tudo que é obra da Caixa, em uma parte de financiamento, são os recursos vinculados, 9,2 milhões, e mais 15,9 milhões de contrapartida. Em relação ainda a essa região de Cumbica-Pimentas, nós temos ainda a Vertente 3, para a região que está ainda designado 39,2 milhões. 28,4 milhões relativos a recursos vinculados, 8,8 milhões de contrapartida. E ainda em relação às obras da Caixa, né, o nosso último contrato de financiamento, o que foi firmado mais recentemente, relacionado à Várzea do Palácio, cujas obras estão em andamento, 54,9 milhões ao longo de 2013, dos quais 52,2 milhões de financiamento, 2,7 milhões de contrapartida.
Para obras de água, nós temos ainda 5 milhões destinados, oriundos de contrato que ainda não se encerrou, para obras de setorização no sistema. Esse contrato foi o que nos possibilitou a implantação de quase uma dezena de novos reservatórios na cidade, e que basicamente tem ainda a pendência de implantação de mais um reservatório na região do Lavras. Para isso, a gente tem uma previsão de 5 milhões aí, 3,7 milhões de recursos vinculados, 1,3 milhões de contrapartida. E temos ainda também, aí é um misto de água com esgoto, 3,9 milhões, quase 4 milhões previstos de recursos do Banco Mundial para aplicação basicamente na região do Água Azul. Aí para dar conta da necessidade que aquela área possui de dotação de infraestrutura sanitária. Mais quase 1 milhão, 0,9 milhões, para ser preciso, dos quais 0,8 milhões de recursos vinculados e 0,1 de contrapartida relacionados ao um projeto de saneamento integrado, que foi um pleito que a gente encaminhou o ano passado, mas que a gente não conseguiu formalizar por um probleminha lá com a Caixa Econômica Federal. Então a gente está imaginando que talvez esse ano a gente consiga avançar na formalização desse contrato. E ainda mais cerca de R$500 mil para melhoria da eficiência de planejamento e operação no sistema. Esses contratos, se a gente for prestar atenção, a gente vai começar a perceber agora, daqui para frente, tem mais 3 contratos aí, que estão apenas constando aqui em orçamento para que a gente possa concluí-los. Então a gente tem ainda o projeto para recuperação de receita, que é um contrato já praticamente terminado. Deixamos aí uma rubrica de R$2 mil. Uma outra rubrica em igual valor para a conclusão das obras das subbacias 8 e 9 e mais R$4 mil para ZET São João e Bom Sucesso, segundo contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. São valores simbólicos, uma vez que esses contratos estão praticamente encerrados. E temos ainda, né, como investimentos potenciais, uma possibilidade de desenvolver as obras das ETs Cabuçu e Fortaleza, R$4 mil consignados em orçamento, para a gente continuar trabalhando a obtenção de recursos para isso, e Funasa, mais R$3 mil. Então esse grosso modo, né, a distribuição, esta é a distribuição da aplicação dos nossos recursos, dos quase 600 milhões que o SAI estima arrecadar ao longo do próximo ano. Obrigado, superintendente Afrânio, pelas explanações. Antes de abrir a palavra para alguma pessoa presente que porventura queira fazer uso da tribuna, fazer algum questionamento, como presidente dessa comissão, eu tenho 2 questionamentos obrigatórios a fazer para o senhor, que todo ano na apresentação da peça orçamentária nós somos questionados pela Sabesp. A Sabesp questiona uma dívida atualmente em aberto com o SAI de 1.770.000. 1 bilhão? 1.770 milhões. O questionamento que nós fazemos é o seguinte: até encaminhamos ofício para o senhor, se existe essa dívida com a Sabesp, ou é um equívoco, todo ano eles fazem isso, se existe essa dívida. E aqui também temos um valor orçado de 728 milhões na peça orçamentária de 2013 do município, que se refere à amortização de encargos, financiamento, 728 mil, 728 mil. Tem um valor aqui dentro da peça orçamentária de 728 mil, que se refere a
amortização, encargos de financiamento da dívida contratual. Queremos saber se existe essa dívida que a Sabesp questiona e esse valor referido no orçamento, se tem alguma coisa a ver com a amortização dessa dívida, se é destinado a algo nesse sentido. Esse é o meu questionamento, para posteriormente o senhor estar respondendo. Queria saber se no momento há alguém, parece que não é vereadores presente, mas queria saber se há alguém do público, algum representante de autoridades, o Arinaldo gostaria de fazer um questionamento, de fazer perguntas. O senhor dispõe de 5 minutos para estar fazendo perguntas ao superintendente. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o vereador Novinho mais uma vez pela brilhante postura dos trabalhos. Cumprimentar o superintendente do SAI, Frânio, no qual cumprimento os demais funcionários, meu amigo Messia que está por ali. Não vou nomear todos que eu não saberia, né? Então, aqueles que a gente tem mais inserção a gente lembra, aqueles que a gente não tem, então, mas eu cumprimento a todos aqui. Como você explanou aí, Frânio, graças a Deus, né, a gente vê no nosso orçamento uma disposição lá de 30 milhões para tratamento de esgoto, né? Depois de tantos anos que a gente sendo vinculado nos jornais, na televisão, de que poluímos 100% o Rio Tietê, hoje nós podemos estar mostrando para todos que já temos um orçamento de 30 milhões para o tratamento de esgoto. E dentro disso nós temos aí, acho que as 2 ETs que já estão funcionando, né? E aí é mais tem a terceira que está já em curso. Aí eu gostaria que você explanasse como é que está a situação, qual é a previsão para essa terceira entrar em funcionamento. Mas o que me leva aqui mesmo nesse momento é mais uma curiosidade, porque eu sei que é obras de grandes, né, proporção de orçamentária que é feita, mas aí fica aquela curiosidade, como manter esse equipamento funcionando. E aí eu gostaria de saber se você tem esse custo anual para manter isso funcionando, se depende de quantos funcionários, e as 2 que estão funcionando, qual é os bairros, se tem como você explanar para a gente, qual é os bairros que está atendendo, porque a gente não tem tem só a noção que foi inaugurada, bonito, mas a gente não tem essa noção. Se você puder aproveitar esse momento para estar colocando para a gente como é o atendimento dessas 2 ETs que está funcionando, para a gente ter noção. É isso, obrigado. Obrigado, Ari. Mais alguém? Algum questionamento? Se não, estarei retornando a palavra ao superintendente do SAI, onde estará respondendo aqui os questionamentos feitos por esse vereador, presidente da comissão, e também posteriormente pelo Ari, que está representando também o vereador Zé Luiz. Respondo essas 2 então, senhor presidente, é assim, né? Bom, em relação vamos pela ordem aqui, ao questionamento relacionado à dívida da Sabesp, 1.770 bilhões, primeiro vamos entender o seguinte, isso não é dívida. Dívida é o que a justiça vier a reconhecer como tal. O que existe é um litígio, né, uma discussão acerca do montante que o SAI deveria à Sabesp. Que existe um passivo, a gente tem plena convicção disso. Mas, no nosso entender, ele é bastante menor do que esse valor aqui. Esse valor é um valor que, primeiro, ele é obtido com base no que a tarifa entende, no que a Sabesp entende como tarifa de água para a região metropolitana de São Paulo. Valor esse que a gente questiona desde 2002. Né? Então, e até hoje não se resolveu isso. Então, uma primeira coisa. Segundo, que tem outras coisas que estão em discussão quando a gente fala nesse montante de dívida. Então, não
tem o menor sentido, não teria o menor sentido a gente consignar isso em orçamento, porque, primeiro, a gente não reconhece isso. Portanto, não é isso. A Justiça não se manifestou nesse sentido ainda. Portanto, não dá. Segundo, a gente precisa desse recurso para fazer o conjunto de obras que vem sendo feitos. Então, não tem cabimento. A Sabesp sempre joga isso, né? Todo ano ela apresenta essa coisa meio que para confundir. Não haveria razão, não haveria porquê, não haveria embasamento legal nenhum para que a gente consignasse isso em orçamento. E já respondendo a segunda pergunta, óbvio que também não são os 728 mil que estão previstos aí. Os 728 mil se referem a outras pendências. O que a gente tem, como eu apresentei lá, é um valor consignado em orçamento de 5 milhões para pagamento de precatórios. Então, toda a dívida que existe em relação à Sabesp, que já virou precatório, está sendo paga, portanto o município não deve nada à Sabesp, não há que se falar em dívida, o município não deve, e são pagos estritamente de acordo com o que determina o artigo 62 da Constituição. A emenda 62 da Constituição, a razão de 1,5% da receita corrente líquida, que hoje dá pouco mais de 4 milhões. É o que a gente paga. É isso que a gente paga e aí orçamento, consigna em orçamento. Se isso mudar algum dia, a gente passa a tratar de forma diferente. Acho que esclareci essa questão. Em relação ao tratamento de esgoto, né, eu brinquei aqui com a questão da despesa, porque nenhuma despesa é boa, né? Se fala em despesa é sempre ruim. Mas é bom a gente ter despesa quando a gente está tendo a despesa para produzir algo de bom. E é algo que a gente não produzia. Então é gratificante a gente ver que hoje o nosso orçamento se compõe também de uma parcela que se refere à segunda etapa do nosso serviço. A primeira etapa do nosso serviço é levar água para a população. A segunda etapa é coletar e tratar e dar a destinação adequada para esse esgoto. E é isso que o município está fazendo hoje. Então foi nesse sentido a minha brincadeira. É bom isso. É bom para Guarulhos, é bom para o meio ambiente, é bom para a região metropolitana, é bom para todo mundo. A gente fez agora, no ano passado, desenvolveu, atualizamos, está bastante recente. A gente concluiu a elaboração do nosso Plano Municipal de Água e Esgoto. Por duas razões. Primeiro, porque a gente precisava ter um plano municipal. Não estou falando aqui dos nossos planos setoriais de água e de esgoto. A gente tem 2 planos setoriais elaborados em 2002 e até que já estão precisando de revisão. A cidade cresceu muito nesses últimos anos. A gente, a olhos vistos, a gente testemunha disso e a gente precisa atualizar esses planos. Esses planos os planos diretores davam para a gente a dimensão, a magnitude das obras, né, a identificação e a magnitude das obras que a gente precisava fazer para que a cidade se compatibilizasse com a sua demanda em termos de infraestrutura sanitária. Mas parava aí. Então, o que a gente fez agora foi avançar um pouco além disso. Colocar esses números ao longo de uma linha do tempo, né, e para que a gente, a partir daí, pudesse identificar as oportunidades de dar andamento a esse processo, né, a implantação dessas unidades, a como é que a gente fará isso, tudo mais. E quanto custa isso tudo? Como é que isso... Né? Então, esse plano municipal foi, como eu disse, concluído esse ano, e ele dá para a gente o seguinte. Bom, primeiro, para que a gente possa concluir o processo de tratamento e mais as obras que estão previstas no plano diretor de abastecimento de água, a gente precisa de recursos aí da ordem de 1 bilhão a 1 bilhão e pouquinho. Né? Coisas que a gente tem que continuar trabalhando para fazer. Como eu disse, a gente avançou bastante, mas a gente não concluiu ainda. E essas obras, como está aparecendo agora, elas trazem também o seu custo. Elas têm custo de manutenção, têm custo de operação, tem tudo isso. Então, o que a gente imagina, Aguinaldo, é que isso deva consumir, né, o tratamento de esgoto deva consumir, ao longo aí dos próximos anos,
aqui para frente, algo em torno de um pouco mais de 1/3 da nossa receita. É o que a gente está mais ou menos. Isso até explica por que a gente teve até uma dificuldade, por que as coisas não podem acontecer às vezes simultaneamente, né? Porque, assim, numa cidade carente de infraestrutura de água, a gente precisou primeiro avançar com essa questão para depois poder começar a pensar em tratamento de esgoto. Então, hoje, né, o fato de aparecer o tratamento de esgoto, ele tem esse aspecto importante de que a gente está fazendo tratamento de esgoto, mas também traz assim, outro aspecto importante, que é o fato de que a gente hoje consegue assumir esse compromisso, que eu ressaltei também. Então, um compromisso que já passa a estar consignado em orçamento, está configurado lá e que vai fazer parte da nossa vida normal, como algo necessário e como algo que é possível de ser suportado pela autarquia. Isso se deu por quê? Porque a gente conseguiu avançar bastante com a questão da adequação da infraestrutura do abastecimento de água. Então, a gente precisa fazer investimentos ainda? Precisa, mas hoje eles são de monta bastante menor. Diria que algo em torno aí de pouco mais de 200 milhões. O grosso do investimento agora é para tratamento de esgoto, é para a implantação do restante das unidades, dos coletores, dar uma destinação para o esgoto da área central da cidade, esse é o enfoque. Significa que a gente vai esquecer água, não é isso. Significa que a gente hoje já consegue mudar um pouco o nosso foco de prioridade. Mas é mais ou menos isso, e é isso que está no nosso plano municipal e é como a cidade deve andar aí ao longo dos próximos anos. Obrigado, Afrânio, superintendente do SAI. Está aí esclarecido o questionamento feito pela Sabesp, esclarecido aí também os questionamentos feitos pelo Ari, que questionou a respeito do tratamento de esgoto. Quero consignar também a presença do Nelson, representante do vereador Gileno, agradecer ao Afrânio, agradecer a sua equipe, assessoria, a equipe técnica que acompanhou, agradecer a presença do representante dos vereadores, agradecer a presença da imprensa, agradecer ao Messias. Daqui a pouco o pessoal vai reclamar, porque o Ari subiu na tribuna e falou: eu quero cumprimentar o Messias. É que a gente lembra o nome do Messias, né, que é um nome bem comum, tem cabelo branco, né? Então, quem é o Messias do SAI? É o Messias do SAI. Quem é o Messias do SAI? É aquele que tem cabelo branco. Então, é fácil identificar. Brincadeira. Mas eu também não poderia, gente, realmente eu não lembraria o nome de vocês, não poderia também esquecer o nome do Messias, que eu vou revelar aqui mais um segredo de Estado, que o Messias foi meu vizinho, frente a frente, porta a porta, durante 10 anos, então não tem como esquecer o nome, né, do vizinho. Tá bom, Messias? Deus abençoe a tua vida, é um prazer tê-los aqui, todo o pessoal aí que acompanha o superintendente, o pessoal do SAI, que Deus abençoe grandemente, e não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Acompanhe a TV Câmara pela internet. Lá você assiste ao vivo às sessões, com tradução simultânea em Libras, e acompanhe a atuação dos vereadores. Aguarde! A TV Câmara está se preparando para transmitir em TV aberta e a cabo. Entrevistas, noticiários e documentários farão parte da programação. Para assistir às sessões, basta entrar no site da Câmara de Guarulhos e acessar o link às terças e quintas-feiras, a partir das 14h. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves,
número 604, no centro de Guarulhos. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara